Consistência e constância são poder. Vamos avançar. Vamos tratar de uma questão da filosofia. A filosofia, ela tem uma discussão a respeito da realidade. O que é a realidade? Bom, há um consenso na filosofia que a linguagem nos dá essa relação com a realidade. Seja uma realidade existente, a linguagem captura a realidade, ou seja, a linguagem como sendo a própria realidade. Mas a linguagem é o que importa. Essa discussão da filosofia é muito interessante, muito importante e ela é radicalmente relevante. Então, vamos esclarecer um pouquinho mais. Por exemplo, tem uma vertente da filosofia que diz o seguinte, está chovendo. Em Porto Alegre, nesse exato momento, está chovendo. Se está chovendo, e o meu discurso está chovendo em Porto Alegre nesse momento, e está de fato chovendo, essa corrente filosófica vai dizer o seguinte, verdade é quando o discurso se aplica no mundo e ele se refere a coisas que existem objetivamente no mundo, naquele momento. A palavra verdade, ela é uma oposição da palavra falsidade. Então, a palavra verdade se aplica dessa maneira. E essa corrente filosófica, ela parte do pressuposto de que existe um mundo. Existe um mundo, de fato, independente do ser humano. O ser humano estando aqui ou não, existe o mundo. E a linguagem, eu ando pelo mundo, navego pelo mundo, vejo as coisas, vou dando nome para as coisas, vou criando relações entre as palavras e eu vou me referindo às coisas do mundo e às próprias coisas da linguagem também, mas a base, o pressuposto inicial é que existe o mundo e a linguagem são abstrações das coisas que existem de fato, independente do ser humano. Essa é uma corrente filosófica, diz isso. Uma corrente filosófica que de uma certa maneira se opõe a essa corrente filosófica, não se opõe totalmente, porque ela também parte do pressuposto da existência da linguagem. Essa outra corrente filosófica, ela vai dizer o seguinte, existe a linguagem, e nós vivemos na linguagem. E tudo o que existe é a linguagem. O que não existe na linguagem, não existe. Essas, digamos assim, são duas correntes filosóficas fundamentais que tratam dessa questão que é fundamental para a filosofia. Mas na praticidade do nosso dia a dia, elas nos ajudam a entender coisas extremamente importantes, extremamente relevantes. Se a linguagem, seja uma corrente filosófica, seja outra corrente filosófica, as duas entendem que a linguagem é onde nós humanos existimos do ponto de vista das compreensões, das relações, da comunicação. E observar, por que eu estou tratando esse tema? Porque eu quero levar a nossa existência para esse universo onde acontece a linguagem, nas abstrações humanas. Eu vivo, de qualquer maneira, seja de um ponto de vista ou de outro, eu vivo no universo da linguagem, porque eu vivo nas abstrações. E eu não tenho acesso às coisas em si, mesmo que... Vamos imaginar o seguinte, que exista o mundo, tá? Vamos partir do pressuposto dessa teoria filosófica. Que existe o mundo e eu construo abstrações das coisas do mundo e me refiro a elas. Eu tenho acesso às coisas do mundo em si? Não tenho. Eu tenho acesso à linguagem. Por exemplo, aqui eu tenho um óculos, né? Eu digo, tá aqui o óculos. O óculos está na minha mão. Isso está acontecendo? É verdadeiro. Então é verdadeiro. O óculos está na minha mão nesse momento. Ótimo, beleza. Se eu digo que existe o mundo, existe o óculos, eu tenho acesso ao óculos em si? Eu não tenho acesso ao óculos em si. O óculos existe independente da minha existência. Eu tenho acesso à palavra, ao conceito óculos, à imagem do óculos e ao conceito do óculos. Por que eu estou tratando disso? Porque dentro de nós interagimos com o mundo, ou o mundo é isso, né? Segundo essa outra corrente filosófica. Essa outra corrente filosófica vai dizer, o mundo é a linguagem. Por exemplo, eu tive uma disciplina ali de antropologia, que a professora disse o seguinte, existem dragões? Aí umas pessoas, existem, outras não existem. Ela disse, existem dragões. Se eu concebo um dragão, ele existe. Então, eu disse, bom, tudo bem, essa parte do pressuposto, se ela for embasar filosoficamente essa lógica dela, ela vai usar essa teoria filosófica que diz, nós vivemos na linguagem. E se existem dragões no universo da nossa linguagem, na nossa imaginação, os dragões existem, ponto. Se eu for pegar essa outra corrente filosófica, ela vai dizer, dragões no mundo não existem. Podem existir dragões na imaginação humana. Então,
São maneiras um tanto diferentes de compreender essa lógica da linguagem. De qualquer maneira, nós vivemos no mundo da linguagem. Seja para uma teoria filosófica, seja para outra, nós existimos no universo da linguagem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a linguagem é radicalmente importante para nós, seres humanos, como um todo. Se a gente pegar esse exemplo que a gente estava tratando agora há pouco sobre a prosperidade, para a prosperidade, compreensão da prosperidade, a linguagem é radicalmente importante. A compreensão de Deus, a linguagem é radicalmente importante. A compreensão de fé, a linguagem é radicalmente importante. A compreensão da saúde, das doenças, a linguagem é radicalmente importante. A linguagem é severamente importante para o ser humano como um todo, para ele se entender enquanto ser humano. Você vai, por exemplo, fazer uma terapia psicológica. Toda a terapia parte das histórias que estão construídas dentro de ti. E elas são construídas linguisticamente falando. Você vai tendo acesso a memórias, etc., a imagens de eventos, etc., mas eles todos estão construídos a partir da linguagem. Você vai falando, para o psicólogo, para a psicóloga, essas informações. Você vai descrevendo aquilo que aconteceu, ou o que acontece, os teus sentimentos. Então, nós conseguimos dar contornos para o mundo em tudo, praticamente tudo, aquilo que nós acessamos através da língua. Eu estou falando isso para te dizer o seguinte: quando você interage consigo mesmo, quando você está no teu universo ali, seja de relações com o mundo, com as pessoas ou contigo, isso acontece a partir de pensamentos. Os pensamentos são construídos por palavras. Observar isso é muito importante. Eu dei aquele exemplo agora há pouco sobre dinheiro não dá em árvores. Olha, é uma construção linguística. O dinheiro dá em árvores. São duas construções linguísticas diferentes, duas compreensões. Elas acontecem do ponto de vista da linguagem. Você observa o pensamento, ele tem um formato linguístico. Se você observar os teus pensamentos a partir desses formatos linguísticos, você tem informações sobre o teu conteúdo existencial. O teu conteúdo existencial como um todo, o yoga vai dizer não. Por exemplo, o cristianismo vai dizer não. O ser humano é uma alma, ele tem uma relação com Deus, ele continua acontecendo depois da morte, assim por diante. Mas se a gente pegar esse ser humano cotidiano, esse que está aqui agora, aqui no presente, o que importa para esse ser humano é esse conteúdo linguístico. E aí você observa os pensamentos a partir das construções linguísticas. Por que eu estou tratando desse assunto? Porque você observando as construções linguísticas que acontecem em você, você tem acesso à tua realidade. A tua realidade acontece dentro de ti através de frases, através de eventos linguísticos. Se você altera os eventos linguísticos, você altera a tua realidade. Você se conecta com outras coisas. O teu mundo vira outro. Isso é muito importante para as relações, para os objetivos, para as relações de maneira geral. Agora há pouco eu falei sobre isso, compromisso com a própria palavra. Quando você estabelece, se compromete com alguma coisa, ter compromisso com aquilo, realiza aquilo, ponto. Realiza aquilo e acabou. Isso te coloca no mundo completo de uma maneira completamente diferente. Mas agora eu estou indo além dessa lógica. Eu estou te dizendo, olha, a tua realidade, ela é dada, a tua realidade. Em qualquer contexto filosófico aceito, a tua realidade, ela é dada, ou ela acontece dentro da tua mente como linguagem. Se você pegar um caderninho, pega um caderno, por exemplo, e você vai anotando os teus pensamentos. Pensou, anota. Ou um gravador, fica falando tudo que você pensa, tudo que acontece na tua mente. Começa, porque você vai ver, e daí você vai ver algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente fica repetindo coisas. O passado, para ele continuar existindo, para ele não ser esquecido, a gente precisa repetir. Se eu não lembrar, se eu não ficar relembrando o passado, ele vai cair no esquecimento. Tanto que a maioria das coisas, se você pegar quantos eventos aconteceram entre os 3 e 4 anos, ou entre os 5 e 6 anos na tua infância, você vai ver que aconteceram, pensa num ano acontecem, sei lá, centenas, milhares de eventos. Todos os dias acontece uma série de eventos. Quantos eventos você lembra dos 5 ou 6 anos de idade? Muito poucos. Quais que você lembra? Os que você atualiza. Ele tem uma carga emocional e você segue atualizando. Você precisou atualizar ele. Atualizar é o quê? Relembrar. Precisou relembrar ele cotidianamente para que ele estivesse disponível hoje. Senão ele não está disponível. Então, se você observar, os pensamentos, eles têm essa característica, eles precisam de atualização. Então, se você pegar um caderninho, começar a anotar os pensamentos, você vai ver que pode ser que um pensamento se repita com pouca frequência, que seja a cada 3 dias, a cada 5 dias, a cada 10 dias. Mas você vai ver que existem padrões de repetição para os pensamentos.
E essas repetições são para que os pensamentos permaneçam atualizados dentro de você. Quando eu contei aquela história, por exemplo, da relação política, prosperidade e essa escolha política, eu estou dando informações sobre um universo de pensamentos que são disponíveis e que eu me associo. Então, eu me associo aos pensamentos. Eu me considero os pensamentos. Eu atualizo os pensamentos para que eu não deixe de existir, praticamente. Imagina o seguinte, se você não pensar nada. Se você para de pensar, teoricamente, você para de existir. Para a filosofia é mais ou menos assim. Parou de pensar, parou de existir. Então, eu atualizo os pensamentos. Se eu anotar, eu vou ficar observando. Eu observo a realidade, a minha realidade mental. Se você observar a tua realidade mental e observar a tua realidade real, partindo do pressuposto que existem duas coisas, né? Você vai observar que, fazendo anotações, ou tendo uma disciplina de observação, você vai ter consciência de que a conduta mental, o conjunto dos pensamentos, eles determinam a realidade. A realidade é feita de um conteúdo mental. Existe a realidade, existe a mente. Mesmo que existam essas duas coisas separadas, o que você pensa é o que acontece, é o que existe. O que você pensa é o que existe. Se você quer mudar o que existe, ótimo, olha só. Eu estou fazendo reflexões, estou assistindo esse vídeo, eu estou pensando na prosperidade, eu estou pensando em qualquer objetivo que seja, porque isso que eu estou falando vale para qualquer tipo de objetivo. Eu estou falando sobre prosperidade, mas já falei, por exemplo, com relação com Deus, que é prosperar na relação com Deus. Eu posso ter qualquer tipo de objetivo. Se eu tenho um objetivo e que ele não está dado, se eu preciso migrar de um ponto para outro, se a minha realidade não comporta aquele objetivo nesse exato momento, é porque aquilo não existe dentro do meu universo mental. Eu preciso colocar aquilo dentro do meu universo mental. Aquilo precisa estar no meu universo mental. Eu preciso estar de posse daquilo nesse momento. É uma coisa simples, o objetivo é simplesmente enxergar aquilo acontecendo, declarar com aquilo acontecendo, pode ser, mas pode ter outras relações com outros pensamentos. Por exemplo, eu posso dizer, tal coisa é impossível, e daí daqui a pouco eu quero um objetivo que tenha aquilo, que um pensamento que está ali dentro da minha mente considera impossível. Aquilo trava a manifestação daquele objetivo que eu tenho naquele momento. Então, pode ser que ele não tenha relações, mas via de regra tem relações. Então, preciso observar as relações e observar os pensamentos em si, que se referem aqui. E a transformação no universo mental produz conexões novas com o mundo, produz um mundo novo. Essa compreensão, avançar nessa compreensão, é radicalmente importante para atingir objetivos, seja para a prosperidade, seja para o que for. Eu vivo num mundo de pensamentos. E eu me considero esses pensamentos. Por que o meu filho levou 6, 7 anos para mudar a minha ideologia política completamente? Porque eu me considero os pensamentos que eu escolho. Olha só, lembra daquela história do poder? O que significa poder? Poder é a capacidade de fazer com que os outros façam a vontade dele voluntariamente. Se eu digo assim, eu tenho poder sobre o João. O que significa? Significa que o João faz voluntariamente a minha vontade, certo? Se eu estou fazendo voluntariamente a vontade de alguém, é porque eu me convenci que aqueles pensamentos são verdadeiros. E quando eu me convenço de que aqueles pensamentos são verdadeiros, eu adoto eles como eu mesmo. Eu sou aquilo. Quando eu penso, por exemplo, para transformar a minha realidade, eu preciso transformar a sociedade, com um pensamento típico, por exemplo, da esquerda. Quando eu penso isso é eu mesmo. Não é um pensamento que eu acredito. Eu sou aquilo ali, aquela compreensão. Mudar um pensamento significa mudar o que eu sou. Deixar de ser o que eu sou. Por isso a dificuldade de fazer essas transformações. Ou a facilidade também, tanto faz. Por isso que é tão fácil também fazer modificações. Mudar o mundo é muito fácil. Prosperar é muito fácil. Por quê? Porque basta dar esse clique. Entrar no outro mundo existencial, no outro mundo mental. Então, entender isso, entender que eu sou o conteúdo da mente. Olha só, eu aprendo aquilo, né? Mas eu me transformo naquilo. Eu sou aquilo ali. E aquilo ali é a minha realidade. Essa é a jornada. Essa é a jornada que precisa ser feita. A saúde é feita disso. A prosperidade é feita disso. O corpo, a condição física, a realidade física é feita disso. A realidade como um todo é feita disso. Anota os pensamentos. Anota. Pega o caderninho e anota. Vai conhecer a tua realidade. Não vai conhecer só a tua realidade, vai conhecer quem você é. Porque você se considera aquilo que você pensa. Mais profundo do que enxergar a realidade. Não, você vai enxergar você mesmo, porque você se considera aquilo. Quando você diz assim, prosperar depende de mim, eu me considero isso. Quando eu digo,
O mundo é que dá as condições de prosperidade. Eu me considero aquilo. Eu existo como aquilo. Essa jornada de compreensões, a gente vai tratar delas ainda, vai tratar longamente disso, vai retratar de novo, a gente vai voltar. Eu estou falando de um jeito hoje. Amanhã, depois, eu vou falar de outro jeito. Daqui 10 dias eu vou falar de outro jeito. Por quê? Porque daqui um pouco a ficha cai. Mas essa ficha é fundamental. Se não cair essa ficha, não. Vai continuar sendo a mesma coisa sempre. Se não entender isso, vai continuar sendo sempre o mesmo conjunto de pensamentos. Vai continuar sendo sempre a mesma coisa. Vai se considerar o conjunto da tua mente. Vai continuar se considerando o conjunto da tua mente. Vai enxergar, eu sou essa pessoa que pensa isso, eu sou essa coisa aqui. Enquanto transformar um pensamento significa deixar de ser arrancar um pedaço de ti, as coisas são meio complexas. Quando você entende, a realidade é essa construção, eu crio essas conexões. Crio porque eu quero, porque é o que eu enxergo, é porque é o que está disponível, são os pensamentos que estão disponíveis. Só que os pensamentos são infinitos, as possibilidades de pensamentos. E eu me conecto com aqueles que eu quero. Me conecto com aqueles que eu quero, será? Eu posso pensar uma coisa e daqui a pouco pensar o oposto? Posso. Pega um exemplo, faz um exercício com isso. Se você pensa alguma coisa, passa a pensar o oposto disso. Passa a afirmar o oposto daquilo ali. Passa a repetir o oposto. Você vai ver que daqui a um pouco o que está na tua mente é o oposto daquilo. Então você pode pensar uma coisa hoje e pensar o oposto dessa coisa daqui a 15 dias, 20 dias. Criar o hábito. Depois o hábito, essas são outras compreensões que a gente precisa desenvolver. Quanto tempo leva para um pensamento virar um hábito na mente? 21 dias. Ele precisa ser repetido por um tempo. Então, eu repetia uma coisa. Eu preciso repetir outra coisa por um tempo para que aquilo vire hábito. Para que eu, no automático, passe a pensar aquilo. Eu preciso repetir aquilo por um certo tempo. Aí aquele ali entra no automático. Mas eu posso pensar uma coisa nesse momento e daqui um pouco pensar o oposto dessa coisa. Reflita sobre isso. Essas reflexões são importantes. Eu sou o conteúdo da mente. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou. Porque eu sou o gerente dessa coisa. Eu sou quem manda nesse campinho. E aí os pensamentos são a minha realidade. E a realidade é essa que está dada hoje. Quer mudar a realidade? Se torna o gerente. Se torna o cara que manda nesse campinho. E faz exercícios de ajuste nos pensamentos. Convive com pensamentos. Começa a conviver com o pensamento oposto daquele que você está convivendo em algum aspecto que seja. Aí você vai entender que a gente pode pensar uma coisa e pensar o oposto, pensar outra coisa, um pouco diferente. Sei lá, há uma liberdade nesse mundo. Consistência e constância são poder.